Projeto de Ensino, Ciências e Tecnologia. A Terra, o Sol e o Clima. Por que aprender ciências e tecnologia pode ser desinteressante para as crianças? O que fazer para mudar essa realidade? A Base Nacional Comum Curricular diz que estudar ciências faz com que as pessoas aprendam a respeito de si mesmas, da diversidade e dos processos de evolução e manutenção da vida. Entre outras, possibilitam que os alunos compreendam, expliquem e intervenham no mundo que vivem. Mas será que isso é real no cotidiano destas crianças? Para elas, apesar desses conhecimentos fazerem parte do cotidiano, muitos ainda são abstratos e por isso elas se tornam indiferentes a este conteúdo. Mas, de acordo com a maneira que o professor trabalha, esse ensinamento se torna significativo e interessante. E respostas para perguntas como o que, por que e para que preciso aprender devem ser o norteador para a preparação das aulas para que o ensino se torne mais prazeroso e natural ao longo do processo de aprendizagem. Vamos exemplificar isso falando sobre o Sol. Nós podemos abordar sobre o Sol de maneira tradicional com conceitos como o apresentado por Alves, falando sobre as propriedades do Sol, sobre o aquecimento dele nos mares, nos oceanos, falando as características deles, ou fazer uma roda de conversa para sondar o conhecimento prévio das crianças e apresentar um vídeo. O Sol, fonte de energia e vida. O Sol é apenas uma entre bilhões de estrelas da nossa galáxia. Está a 26 anos-luz do centro da Via Láctea. A última vez que o Sol esteve no outro lado da galáxia, ainda havia dinossauros na Terra. Em comparação com outras estrelas do resto do universo, o Sol é só um pontinho no espaço, uma estrela anã amarela. Mas em nosso sistema planetário, o Sol é o corpo celeste que governa tudo. O Sol é 109 vezes maior do que a Terra, e sua massa é 1000 vezes a de todos os outros corpos do nosso sistema solar juntos. O Sol está a 150 bilhões de quilômetros do nosso planeta. Nós o vemos como uma grande bola. Dá para imaginar como é enorme. E o que o professor ganha com isso? Mais interesse por parte dos alunos, uma aula mais atrativa, mais participação, maneiras de trabalhar a interdisciplinaridade? Os alunos começam então a entender que tal conhecimento faz parte do dia a dia deles. E a apreciação e a experimentação são eficazes nesse processo. Investigar, sentir, ver, são mecanismos que impulsionam o aprendizado e ao trabalharmos, por exemplo, o tema fotossíntese, nós podemos realizar plantio de plantas, flores, fazer leituras de textos coletivos e individuais, fazer pesquisas em busca da resposta para a pergunta: o que é fotossíntese? Depois que as crianças explorarem, vamos apresentar de uma maneira muito didática, ilustrativa, por meio de esquema sobre a fotossíntese, onde as imagens farão com que eles tenham um conhecimento concreto. E, paralelo, proporcionar experiências. Por que não fazer plantios de sementes de girassóis e acompanhar esse processo de crescimento, ao invés dos tradicionais feijões? Você sabia que a movimentação desta flor é alinhada ao Sol? Isso pode estimular a curiosidade, porque não é só o girassol que tem essa movimentação, mas outras flores também. É uma fonte de exploração bastante interessante, não é mesmo? E o que acontece com a ausência do Sol? Levar as crianças à reflexão, a questionamentos e à experimentação.
para construir esse conhecimento, isolando uma planta do acesso a essa energia. Depois, aumentar o repertório cultural apresentando obras como a de Van Gogh que tem esse tema e propor uma produção autoral ilustrativa de todo esse processo por meio de desenhos, pinturas, colagens, por meio de aprender sobre as cores, vivenciar, sentir, levar as crianças no pátio da escola, fazer com que elas sintam o calor do sol, a energia, a luz e entender dos cuidados importantes para a saúde e as prevenções sobre o sol também, por meio de um vídeo educativo. Então, turma, vamos lembrar o que aprendemos? No céu, o sol está bem grande e sorrindo. Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali dançam lado a lado. Tomar sol é legal, mas proteja sua pele pra você não se dar mal. Tomar sol é legal, mas proteja sua pele pra você não se dar mal. Usar filtro solar sempre que é possível, com fator de proteção maior do que 30. E usar óculos de sol com proteção contra a radiação ultravioleta. Na praia ou na piscina, renove sempre o protetor solar. Usar roupas adequadas e não esqueça o chapéu com aba. Proteja-se dos raios UVA. Tomar sol é legal, mas proteja sua pele pra você não se dar mal. Tomar sol é legal, mas proteja sua pele pra você não se dar mal. Aí vão várias dicas, amiguinhos. O melhor momento pra curtir o sol é pela manhã até às 10 horas. E depois das 16 horas. E não esqueça de usar chapéu ou boné. E beba bastante líquido pra se hidratar. Fique na sombra. E desconfie do sol escondido entre as nuvens. Ele também pode queimar. Então quem aprendeu, canta com a gente. Tomar sol é legal, mas proteja sua pele pra você não se dar mal. Tomar sol é legal, mas proteja sua Todos brincam e dançam com sombrinha. Audiodescrição, Fundação Dorina Noil para cegos. Locução, Valquíria Brito. Roteiro e direção, Leonardo Giacom. Supervisão, Flávio Coelho. O solzinho está sorrindo, ele pisca e a tela fecha. Depois que apresentamos os cuidados que devemos ter com o sol, vamos trabalhar a recapitulação dos conhecimentos. Você conhece esse planeta? É a Terra, o terceiro planeta que gira ao redor do Sol. Ela abriga a vida. É a casa de diversos tipos de animais e plantas. E também o nosso lar. Mas nada disso estaria aqui se não fosse o Sol, a nossa estrela, fonte de vida, calor e bem-estar. Você sabia que a maior parte da energia que usamos vem do Sol? Com o calor que ele produz, parte da água do mar vira vapor. Esse vapor sobe ao céu e se torna nuvem. E essa nuvem depois pode produzir chuva. E essa chuva cairá na terra, regando todas as plantas por onde passar. Mas as plantas precisam muito do sol. Sabe por quê? As plantinhas se alimentam dos raios solares que nos iluminam, usando uma coisa chamada clorofila. E é isso que faz as plantas serem verdinhas. Assim, elas crescem saudáveis, dando frutos e vegetais. Esses frutos servem de comida para nós, seres humanos. E assim conseguimos energia. A luz do sol também é muito importante para a nossa saúde. Ela ativa a vitamina D em nossos ossos, importante para deixá-los fortes. Assim, podemos aproveitar um dia de verão na praia,
como faz Júlio e seus amigos, Vitor e Sofia. Ah, o verão, a estação mais quente do ano. É quando os dias são mais longos e recebemos mais luz solar. Ao contrário do inverno, quando os dias são mais curtos e recebemos menos luz do sol. Oba, mais tempo na praia. Vocês sabem o que também é legal sobre o sol? O quê? Eu vou contar para vocês. Os raios solares podem ser transformados em energia elétrica, aquela que usamos em casa para acender as lâmpadas e não ficar no escuro. Mas como isso é possível? Para isso, usamos os painéis solares. Eles absorvem os raios do sol e transformam em eletricidade. E por vir do sol, chamamos de energia solar. Ah, então é assim que funciona. Mas, e quando o sol vai embora, ficamos sem energia? Não. Podemos usar uma bateria para guardar a energia elétrica gerada pelos painéis e utilizar à noite ou quando quiser. Com ela, podemos iluminar nossas ruas, nossas casas e ligar a TV, por exemplo. Os painéis podem ser usados em lugares chamados de usinas solares. E nós temos uma bem grande aqui no Brasil. Nas usinas, os painéis absorvem a luz do sol e transformam em energia elétrica. O inversor deixa a energia pronta para uso. A energia é levada até os postes e dos postes vão para o relógio de nossas casas. Assim, podemos ter conforto e assistir um filme bem legal. A energia solar tem alguns pontos negativos. Ela utiliza baterias que contêm chumbo. O chumbo é um veneno para o meio ambiente. Por isso, ao invés de serem jogadas no lixo ou em qualquer lugar, elas devem ser devolvidas para as lojas de baterias. Os painéis solares produzem pouca energia elétrica. Então, precisamos de muitos deles para abastecer uma cidade inteira. Os dias com muitas nuvens no céu e com chuva atrapalham os painéis a absorverem os raios solares. Os painéis solares também são muito caros, mas não precisa ficar desanimado. A energia solar também tem pontos positivos. Ela não produz gases poluentes, não faz mal à natureza enquanto é produzida, e os painéis também podem ser colocados em casas que ficam longe das grandes cidades. Isso é demais, não é? Além disso, nosso Sol viverá por muitos anos e produzirá muita energia para as futuras gerações. Vamos preparar uma exposição com alguns equipamentos que funcionam à base de luz solar, para instigar a curiosidade e apresentar para as crianças que essa energia limpa faz parte do dia a dia da vida deles. E com isso, facilitar a explicação dessa transformação da energia solar em energia elétrica, por meio de um esquema didático e bem ilustrativo. Vamos recapitular. Com um conhecimento um pouco mais consolidado, vamos propor uma produção para a exposição desse conhecimento, por meio de maquetes que reproduzem casas alimentadas pela energia solar, que é convertida em luz elétrica. Depois, compartilhar desse conhecimento que foi construído ao longo dessas aulas com os outros alunos de outras turmas, de outras séries, fazendo com que esse conhecimento seja compartilhado. E a avaliação, com isso, se dará por todo o processo e não apenas no resultado final. E concluímos que o ensino de ciências, ele se torna mais
prazeroso quando produz um encantamento, quando existe um planejamento do docente de uma maneira estruturada que mescle conceitos com experimentações, atividades lúdicas com produções autorais, proporcionando assim a construção do conhecimento atrativo, concreto e que faz mais sentido para a vida das crianças. Algumas referências bibliográficas que nós utilizamos e nós somos gratas pela oportunidade de aprender um pouco mais sobre como ensinar ciências e tecnologia para as crianças do ensino fundamental. Com um conhecimento um pouco mais consolidado, vamos propor uma produção para a exposição desse conhecimento, por meio de maquetes que reproduzem casas alimentadas pela energia solar, que é convertida em luz elétrica. Depois, compartilhar desse conhecimento que foi construído ao longo dessas aulas com os outros alunos de outras turmas, de outras séries, fazendo com que esse conhecimento seja compartilhado. E a avaliação, com isso, se dará por todo o processo e não apenas no resultado final. E concluímos que o ensino de ciências, ele se torna mais prazeroso quando produz um encantamento, quando existe um planejamento do docente de uma maneira estruturada que mescle conceitos com experimentações, atividades lúdicas com produções autorais, proporcionando assim a construção do conhecimento atrativo, concreto e que faz mais sentido para a vida das crianças. Algumas referências bibliográficas que nós utilizamos e nós somos gratas pela oportunidade de aprender um pouco mais sobre como ensinar ciências e tecnologia para as crianças do ensino fundamental.